Amém. Isso, João 3,16, né? Versículo conhecido mundialmente. Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá no Antigo Testamento, diz que Deus olhava para o povo como ovelhas sem pastor, desgarrados pelos montes. Aí Deus fez uma promessa de congregar todos os povos a um só pastor. Que pastor é esse? Jesus, né? Um dia todos estarão congregados a Jesus, todos os que se renderam a Ele estarão congregados a Cristo Jesus, e a Bíblia já fala profeticamente que haverá um só rebanho e um só pastor, que é Jesus Cristo, o sumo pastor das ovelhas, diz a Escritura. O mundo estava um caos. Lembra que o mundo estava em um caos terrível? Guerras recentes tinham subjugado Israel ao Império Romano. E Jesus nasceu justamente quando Israel estava lá subjugado ao Império Romano. Jesus veio trazer a solução. Interessante que a solução que Jesus Cristo veio trazer para Israel, que já estava prometida, não foi uma solução que tinha como projeto libertá-los do domínio do Império Romano. Não, não é isso. Nenhuma profecia se enquadra nisso. Nenhuma palavra do Antigo Testamento fala de um Messias que viria em um tempo para libertar de algum império. O tempo todo, as profecias todas não falam disso, mas que haveria solução na pessoa de Jesus, isso haveria. Veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então seriam o quê? Herdeiros de Deus. Quem é herdeiro de Deus tem falta de alguma coisa? Por isso conhecemos Deus como Jeová Jirê, o Senhor que provê. Então, Jesus vinha trazer uma solução. Ele vinha para fazer de Israel filho. E assim é, João 3,16, Deus amou o mundo. Todos aqueles que se enquadram como filhos passam a ter direito à herança do seu Pai. Irmão, você é herdeiro de Deus. Você vai para uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. Ruas de ouro, mar de cristal. Aonde você vai morar é tremendo. Paulo diz assim: olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem. Mas irmãos, esta glória toda, ela não é exclusiva para uma eternidade. Nós já vivemos lampejos desta glória aqui. Lembra quando Jesus está caminhando ao túmulo de Lázaro? João 11:40. Disse ele para aquela irmã de Lázaro: se tu creres, verás. Meu irmão, se tu o quê? Creres. É no céu precisa de fé? Alguém precisa de fé no céu? Não, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem. Quando você já estiver no céu, você já não espera mais nada e você já não está com dúvida do que vai contemplar. Então no céu não existe fé, não é isso? O que existe no céu, a fé é algo para a terra. Irmão, se estamos falando de uma glória, mas Jesus falou de contemplar uma glória vinculada à fé, então ele falou de uma glória também nesta terra. Vê se não é uma glória quando Deus nos cura. Quantos de nós já fomos curados? Eu particularmente já fui, de coisas que eu acreditava que ia ter que passar por uma operação. Eu tinha um problema de coluna terrível, eu não podia ficar em pé muito tempo, que a coluna ia apertando, ia queimando, enquanto eu não sentasse um pouco para aliviar a coluna, novo, era bem mais novo do que eu sou agora, e Jesus curou. Isto não é uma glória? Todo dia
Quando nós perguntamos quem já foi curado, todo mundo levanta a mão. Que glória, que coisa maravilhosa. Quem já foi livre da morte aí? Quem já foi livre de acidente de carro? Quantas vezes Deus já falou assim, ó, te livrei daquele ônibus. Usando aí o profeta da igreja. Amém? Quantas vezes Deus falou assim, ó, estou retirando um caroço do teu seio. Estou retirando não sei o que de um útero, não sei o que de um ouvido, não sei o que de um tímpano, da garganta, não sei, que glória, meu irmão. Aleluia. Então, a glória não é só lá, já estamos vivendo esta glória. Porque tem uma promessa, 1.000, 10.000, mas você vai ficar de pé. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Irmãos, que nós estamos, afinal de contas, com essa introdução, querendo chegar aonde? Nós estamos querendo chegar à simples frase, que a solução do mundo está na igreja. Quem concorda diz amém. Amém. Você pode dar glória a Deus? A solução do mundo está na igreja? Está, Jesus falou, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A solução do mundo está ou não está na igreja? Amém. Meu irmão, não espere que a medicina descubra a cura para nada. Anuncie Cristo Jesus, a cura das nações. Estão dizendo por aí que câncer não tem cura? Traz aqui para ver se tem ou não tem. Amém, meu irmão? Se tu creres, verás a glória de Deus. Glória a Deus pelos cientistas, pela inteligência deles, tudo bem, mas se a ciência não tivesse ido a parte alguma, para nós que conhecemos Jeová Rafá, não faria a mínima diferença, continuaríamos de pé, vendo 1.000 cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita e nós não sermos atingidos, porque a solução para todos os problemas da humanidade está na igreja de Jesus Cristo. Amém, amém, meu irmão. O mundo está em guerra. O mundo está em guerra, sempre esteve em guerra. Onde está a solução para isso? Jesus falou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Mas o mundo está em guerra, o mundo está em guerra, mas Jesus deixou paz, e Deus é poderoso para fazer com que a sua paz seja implantada. Lembra o que ele usou? O profeta Isaías para falar para um dos reis de Judá? Quando cercaram Jerusalém, o profeta Isaías, usado por Deus, diz o quê? A filha de Sião maneia a cabeça por detrás de ti, zomba de ti, nesta cidade não lançarás uma flecha. Então, como diz o Salmo, né? Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz, aquietai-vos, sabei que sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Se ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, ele é o Senhor da guerra. Ele pode fazer guerra, ele pode decretar a paz. A solução para o mundo está onde? Na igreja. Muitas pessoas ficam esperando, tomara que os Estados Unidos, tomara que a Casa Branca se levante, tomara que o Jorge não sei quem lá se levante, tomara que o Congresso brasileiro crie uma lei, tomara que as autoridades reconheçam, tomara que isso, tomara que aquilo. Meu irmão, isso é papo de crente cego. Porque a solução para o mundo já se levantou na pessoa do Senhor Jesus, e só em Jesus Cristo há solução. Para a enfermidade tem solução nele, para as guerras tem solução nele, para as leis injustas que os homens criam, tem solução nele, porque a lei dele está acima. E em Mateus 16:18 ele disse para Pedro, eu fundo a minha igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Para a solução da opressão do diabo que está no mundo, tem solução em Cristo Jesus. Irmãos, nós somos a solução para o mundo. Amém? Amém. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. Só existe algo
a ser pago. Um preço. O preço da ousadia, da valentia, da coragem, e isso só vem por conhecimento, porque um povo lá atrás já foi destruído por falta de conhecimento. A autoridade que a igreja possui é tremenda. O conhecimento que descortina nos nossos olhos, João 8,32, né? Conhecereis a verdade. E a verdade libertará, liberta de tudo. A verdade liberta de tudo. Tem um monte de gente que é oprimida pelo mal porque não entende que tem autoridade sobre o mal. A pessoa não sabe que se ela abrir a boca e dizer assim, demônio sai, o demônio vai correr. Mas enquanto ela não sabe, o demônio vai oprimindo, vai fazendo suas arruaças. Ela não sabe que ela tem a solução. Ela não sabe que ela tem a fé que remove as montanhas. Ela não sabe que a solução de tudo está na igreja. E muita gente continua cega, esperando que suba um homem no poder para resolver os problemas da humanidade. E este clamor errado que a sociedade possui vai fazer com que se levante no meio dela o quê? O anticristo. Por quê? Porque estão com a visão errada. A visão errada, como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. A visão errada só traz erro. O mundo quer solução através das mãos dos homens. O mundo quer solução através de leis mais justas. O mundo quer solução através de governos melhores. Mas o cristão que também tem esse pensamento, não é cristão como deveria ser. O conhecimento dele está equivocado. O reino que nós pertencemos já tem as suas regras, já tem as suas leis. Por isso que nós dizemos que a Bíblia é o nosso livro de fé e prática. Amém? É pela Bíblia que você vê que Jesus Cristo põe o pão na sua mesa, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pela Bíblia você sente as mãos de Deus te curando, te abençoando. Pela Bíblia você entende que o mundo está um caos, todo mundo em turbulência, e você diz assim, realmente há um Deus poderoso, porque todo mundo à minha volta está desesperado, mas eu tenho paz, eu tenho a prosperidade, eu tenho a alegria, eu não tenho aquele carrão 0 quilômetro, eu não tenho aquela mansão, mas eu tenho um sorriso nos lábios que poucas pessoas têm na face da terra. A solução para o mundo está na igreja. Quando eu digo igreja, eu digo que a solução para o mundo está nas tuas mãos, irmão. Prega Cristo Jesus. Seja ousado. Pague esse preço de ser um servo, um ministro do Todo-Poderoso. Quer ver como a solução está na igreja? Quantos assassinos hoje anunciam o evangelho? Ex-assassinos, né? Quantas ex-prostitutas hoje são servas de Deus que quando ora o céu vem abaixo? Quantos ex-homossexuais hoje são homens de Deus, cheios do Espírito Santo, anunciando as virtudes do século vindouro? Por quê? Porque a solução para o mundo está na igreja. Só na igreja. Isso que eu estou falando aqui não acontece em nenhuma outra religião, somente no cristianismo, no evangelho de Jesus Cristo, exclusivamente é que acontece a mudança do ser humano. E se o ser humano muda, tudo muda. O mundo muda, o universo muda, tudo muda. A solução para o mundo está na igreja. O que é a igreja? Lembra daquele tanque de João capítulo 5? Descia um anjo, agitava as águas. Quando as águas eram agitadas, qualquer um que descesse àquele lugar receberia a cura, diz a Bíblia, de qualquer enfermidade, qualquer problema ficaria ali, cairia por terra naquele tanque e a pessoa sairia restaurada. Jesus esteve à beira daquele tanque, ouviu essa história e não a desmentiu. Então, realmente, existia esse tanque. Deus sempre teve um projeto de ter um tanque para curar as nações. E cadê esse tanque hoje? Onde está esse tanque? Meu irmão, eu tenho uma notícia para você fantástica. Você é o tanque de Betesda.
Deixa a palavra de Deus agitar nas tuas vidas, que você vai ver que todo aquele, não só pela primeira vez, mas todo aquele que vier até você sairá curado. Sairá encaminhado com uma palavra de restauração, sairá encorajado com uma palavra de valentia, sairá edificado pelo conhecimento de Cristo Jesus. Você é o tanque de Betesda. Esse tanque não vai cessar. Porque o dia que esse tanque cessar, no arrebatamento da igreja, seguir-se-á o quê? A grande tribulação. Deus vai provar realmente que a sua igreja é o sal da terra e a luz do mundo, porque no dia do arrebatamento, quem ficar, meu irmão? Jesus falou o quê? Que dia igual àquele não houve jamais, e após não haverá. A ponto de Jesus falar daquele dia, Deus já até abreviou, porque se não abreviasse, nenhuma carne se salvaria. Que dia vai ser esse? O dia, o tempo em que a igreja será retirada da terra. Onde está a solução para o mundo? Na igreja. Que igreja? Diga assim, meu irmão, para você não esquecer nunca. Diga assim: eu sou a igreja. Diga isso, por favor, meu irmão. Ou seja, se você não salgar, a igreja não salga. Se você não iluminar, a igreja não ilumina. Se você não tiver fé para orar pelos enfermos, não haverá ninguém curado. Se você não expulsar os demônios, o império das trevas vai subjugar. Se você não se levantar, a igreja caiu. Você é a igreja. A solução para o mundo está na igreja. Quantos já tiveram a experiência de abrir a boca com ousadia e sentir Deus poderosamente? Então o que está faltando? Abrir a boca com ousadia. E Jesus diz: a nossa palavra tem que ser sim, mas para que a sua palavra seja sim, sim, não, não, você precisa de quê? Conhecimento. Fé, claro, fé, mas a fé vem? Ouvir pela... O que é isso? Conhecimento. Meu irmão, a solução sempre esteve na igreja. Só que os crentes pegaram a sua Bíbliazinha e largaram em cima de um videocassete. Ficaram fascinados com as produções de Hollywood. Ficaram embebedados com a tecnologia digital. Que maravilha! Olha o DVD, caramba, né? Eu quero ver essa parte aqui da introdução. Aí vai lá e clica lá. Eu quero ver o preparo do filme. Eu quero ver o ensaio do filme. E o tempo vai passando e a Bíblia vai empoeirando. Daqui a pouco, Jesus, manifesta o teu poder. Como? A Bíblia ficou empoeirada. Se a Bíblia está empoeirada, a sua vida está empoeirada. Se a Bíblia está abandonada, a sua vida está abandonada. Está fora do plano de Deus. Sem Bíblia, porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Se a igreja não tivesse abandonado a palavra, meu irmão, hoje as nações estariam saradas. Nós não teríamos lá na chamada janela 1040, né, latitude e longitude, 60 países, meu irmão, estarrece, treme diante disso, 60 países onde as pessoas daquele, falei de 60 países, são milhões de pessoas que nunca ouviram o nome Jesus Cristo. São naqueles lugares lá onde se adora rato, se adora barata, adora vaca, adora um monte de coisa, menos Deus. Não há nenhuma noção de Deus lá, tudo para eles é Deus. O vento é Deus, a terra é Deus, qualquer coisa é Deus, menos o verdadeiro Deus. A solução está onde? Na igreja. Então, irmão, deixa as águas de Deus, que é o conhecimento da Bíblia, se mexer na sua vida. Dá vazão a isso. A exemplo lá do tanque. Você é o tanque hoje. O anjo vinha e agitava as águas. A água é a palavra de Deus. A palavra de Deus agitada na sua vida, como você agita a palavra? Primeiro, quando você crê. Crê a que ponto? De colocar a vida à prova.
Quando você se depara com os incrédulos, você não simplesmente diz assim, ele não crê e vira as costas e vai embora. Não, ele não crê, mas você propõe um desafio para ele, para ver se a incredulidade dele é maior que a tua fé. Amém, meu irmão? É tempo de salgar, afinal de contas, meu irmão, são os últimos dias que estamos vivendo. Se não estivermos vivendo os últimos dias dos tempos proféticos, pelo menos estamos vivendo os nossos próprios últimos dias, não vamos durar para sempre. Então é tempo de, como a Bíblia diz, o que ganha almas, sábio é. Anuncia, prega, paga o preço. Há um preço, sempre houve, sempre haverá. O mundo está com fome? Está. Tem gente morando debaixo da ponte? Tem. Quando você às vezes precisa andar de madrugada pelas ruas para pegar um ônibus, para pegar um trem, que às vezes você passa perto de um viaduto, você não escuta sempre um choro de uma criança? De que será que aquela criança está chorando? Será que são só os mosquitos, os insetos que estão incomodando? Será que o estômago daquela criança está roncando? O mundo está com fome. O governo é isso, o governo é aquilo, o governo é aquilo outro. Não, a igreja é isso, a igreja é aquilo e a igreja é aquilo outro. Porque se a igreja cumprisse o seu papel, meu irmão, saciasse o mundo com a palavra de Deus, eles iam ver que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A solução não está no governo, meu irmão. A solução não está no poderio bélico. Não adianta os homens confeccionarem armas que possam valer milhões de dólares, eles não solucionarão o problema da humanidade, porque Deus instituiu a sua igreja para remir a humanidade, para dar solução. Sem igreja não há solução. Por isso que o diabo tenta acabar com a igreja. Quando o diabo se levantou através do comunismo, qual foi o alvo do comunismo? O mesmo que é até hoje. O comunismo só tem um oponente, que se chama Evangelho de Jesus Cristo. A solução para o mundo está na igreja. Você vê que o próprio comunismo se levantou durante alguns anos com uma força terrível, matando, assassinando, derramando sangue inocente, trucidando. O comunismo foi tão terrível, meu irmão, que eles matavam os pais de crianças de 9, 10, 11 anos, matavam os pais dessas crianças e deixaram as crianças soltas na rua, proibia, aquele que ajudasse aquela criança ia morrer. O comunismo era assim, terrível. E eles achavam que com isso, com esta força, com essa ditadura, poderiam solucionar os problemas da humanidade. Claro, eu estou falando que eles faziam isso, sabe com quem? Filho de crente. Matavam os pais cristãos e soltavam as crianças de 9, 10, 11 anos na rua, proibia todo mundo de ajudar e deixava a criança vagar sozinha pelo meio da rua, até morrer seca, viver que nem um cachorro, que nem um animal. Foi isso que o comunismo fez. Por quê? Eles queriam amedrontar os crentes. E muitos pastores que não entenderam a sua missão, não entenderam que a solução do mundo estava na igreja, venderam o rebanho, se tornaram espiões dos comunistas, vendendo o próprio rebanho, dando o endereço da casa de crente que não queria aceitar a doutrina do comunismo, crente que sabia que o comunismo não traria solução para a humanidade, mas somente o Evangelho de Jesus Cristo, a igreja. E o resultado? O comunismo passou, mas a igreja, meu irmão, tem tudo para se levantar e reinar, porque Deus continua velando sobre a sua palavra para a cumprir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança. Se eu tenho uma herança é porque eu sou filho, herdeiro, herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. A solução, meu irmão, está em você. Não adianta olhar as filas de hospital e dizer que governo hipócrita, que presidente sem dignidade. Não adianta. Eu tenho que jogar a culpa na igreja, porque Deus instituiu, foi a igreja como solução para o mundo, não foi o presidente, o governador, nem o prefeito.
Não são eles que são cheios do Espírito Santo. Não são eles que têm conhecimento da Bíblia. Sou eu. Eu sou culpado de o mundo estar a passos largos rumo ao inferno. Eu, que eu falo, igreja de um modo geral, porque se eles não tivessem caído lá, desde os primeiros 200 anos da igreja, hoje a história do mundo seria diferente. Eles deixaram de ser sal da terra e luz do mundo. Está entendendo, meu irmão? Onde está a solução para o mundo? Somente na igreja. Somente na igreja. E por falar nisso, quando um presidente aí reuniu, lá nos Estados Unidos teve um presidente que fez uma reunião e convidou vários pastores de renome, e ele colocou todo mundo lá num grande anfiteatro, e ele começou a falar assim: olha, a solução para o mundo não está na Casa Branca, a solução para o mundo não está no dólar, que é uma moeda forte, ou em qualquer moeda de outro país. A solução para o mundo não está na nossa economia. A solução para o mundo não está num prefeito, num governador. A solução para o mundo não está na era da informática, na globalização. E ele virou para aqueles pastores todos e falou assim: a solução para o mundo está na mão de vocês, ministros da palavra de Deus. Quem vai discordar disso? Não tem como discordar. Se ele, líder de uma grande nação que influencia o mundo inteiro, convocou uma reunião para dizer aonde estava a solução, e pastores, e presbíteros, e diáconos nunca perceberam isso, e um homem ímpio vira para a igreja e diz assim: a solução está na mão de vocês, ministros da palavra de Deus. Será possível que nós vamos ter que ficar ouvindo as mulas pregarem? Ou as pedras clamarem? Amém, irmão? Você é a igreja? Então você tem uma responsabilidade grande. Por isso que a Bíblia diz: a quem muito é dado. E Pedro diz que o juízo começará por onde? Pela igreja, pela casa do Senhor. Por quê? Você recebeu muito, meu irmão. Você tem nas mãos a solução para o mundo. A palavra de Deus, que está na tua boca e no teu coração. Romanos, Paulo vai dizer: esta é a palavra da fé que pregamos. Solução, meu irmão, só no Evangelho. Não espera solução no mundo. Nem seja cego, como alguns crentes, né? Tem uns que são cegos de se candidatar, achando que vão poder mudar alguma coisa. Tem outros que são cegos de esperar candidatos evangélicos. Tem outros que são cegos de votar: ah, fulano é cristão. Eu poderia citar aqui uma dezena de nomes de gente que entrou lá para os congressos e para os senados com o nome de cristão, e que hoje, meu irmão, não vale o esterco. Amém? Por quê? Porque a solução não está no congresso, está na igreja. Quem sai da igreja e vai para o congresso, perdeu a direção de Deus. Senhor, em Cristo Jesus, nos abençoe.